A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte ensinamento: as consequências do bem e do mal. Vamos ouvi-lo? É necessário que entendamos que Deus, o mais puro amor, o poder infinito, a bondade infinita, pôs o remédio ao lado do mal quando ele é praticado. Faz que do próprio mal saia o bem. É preciso que entendamos que no mau uso que façamos do nosso livre arbítrio, estamos de alguma forma infringindo as leis divinas que foram instituídas por Deus e que irão ser do nosso conhecimento, embora praticamente convivamos com estas leis. E quando as transgredimos, os registros desequilibrantes ficam no nosso ser espiritual, inteligência pura que é cada um de nós. E também estas impressões acham-se no nosso corpo perispiritual ou perispírito. É chegado um momento em que o excesso de mal é tamanho que as entidades espirituais não querem mais sofrer as consequências dos seus atos, e aí então fazem, no uso do seu livre-arbítrio, a opção de fazer o percurso para conseguirem curar suas almas doentes. E que basicamente poderá acontecer pela mudança que eles irão processar na sua vida, seja no presente e sejam também nas existências futuras. Instruídos pela experiência, ele irá sentir-se compelido a procurar o bem como remédio. E lembremos das palavras de Cristo com os seus discípulos quando fez uma afirmativa, a qual deveria e graças a Deus foi transmitida à humanidade toda. A multidão dos seus pecados ou dos nossos pecados poderão ser diminuídas ou eliminadas pela prática do nosso amor. Portanto, façamos por donde encontrar na prática do bem os meios pelos quais iremos conseguir a cura de nossas almas doentes. Instruído pela experiência, o ser espiritual sente-se compelido a procurar o bem, como disse, o remédio, sempre por efeito de seu livre arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. É por sua vontade porque reconheceu ou melhor os inconvenientes do outro, sim, como disse, a necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que constrangeu a melhorar, dizendo, as condições materiais da sua existência. Tudo isso contribui para o progresso do ser humano. Podemos dizer que o mal é a ausência do bem, como já ficou configurado em todas estas ponderações. Assim como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial,
também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existirá o mal. Não praticar o mal já é um começo de bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre arbítrio e por guia as leis divinas, poderá evitá-los sempre que ele quiser, basta que tome como referência nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, os referenciais que foram nos deixados como ensinamento por aquele que é o espírito mais evoluído que já veio à Terra e é o nosso Divino Mestre Jesus. Tomemos para comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins da terra há um lugar perigoso e que ali existe uma placa indicativa para que ele possa compreender que ali não deve ir. Está, portanto, prevenido para evitar-se e proteger-se da possibilidade deste perigo. Aí está a lei que é sábia e previdente. Se apesar de tudo, uma pessoa imprudente desatende este aviso e vai além do ponto onde este se encontra e se sai mal, de quem pode ele queixar-se, senão de si próprio? Assim sucede com todo mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas, e nós poderemos dizer, com base nas obras desta doutrina que nos consola, que a potencialidade destas leis todas estão em nós. E sempre que um homem vai cometer uma transgressão contra uma dessas leis, se ele perguntar para si mesmo se está certo e se esta atitude não vai prejudicar a si, aos seus familiares e aos seus semelhantes, então esta lei divina está se expressando. Deus pôs limite à satisfação das necessidades por meio da saciedade. Então, um homem avisado deste limite, se comete excessos ao ponto de prejudicar sua saúde, ele está se sujeitando e aceitando as consequências das suas atitudes impensadas. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não são procedência de Deus. Sigamos, pois, as leis divinas em todos os aspectos, todas as formas de agressão, com o propósito de alcançarmos sensações prazerosas para o nosso organismo, como é o caso dos tóxicos entorpecentes e etilismo crônicos agudos. Eles são oriundos das imperfeições do homem. E tendo sido esse criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado senão o mal, pelo menos a causa do mal. Isso não é verdade. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Deus quis que ele ficasse sujeito à lei do progresso. Ele exerce o sacerdócio da sua própria salvação e do seu crescimento. A ele pertence o fruto como consequência dos seus atos. Da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal,
que por sua vontade tenha praticado. A questão, pois, consiste em saber-se qual é o homem, ou no homem, melhor dizendo, a origem da sua propensão para o mal. E assim, na próxima semana, pensaremos um pouco mais para depois entrarmos em nova etapa das nossas considerações, que precisam ter a sua continuidade em nome de Jesus. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.